Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e essa é a nossa quarta aula da série Storytelling com dados no Power BI, aula que vai ser extremamente importante aí. E para a gente começar essa aula, não esquece que a gente já deu 3 aulas aqui, então é importante que você tenha assistido essas outras 3 aulas, que elas têm conceitos e princípios muito importantes do Storytelling. Então se você ainda não assistiu, definitivamente volta no nosso canal e assiste. E não esquece de sentar o dedo aqui no like se você está gostando dessa série, se você gosta desse tipo de conteúdo de boas práticas de design e dashboards, porque aí a gente passa a trazer cada vez mais conteúdo nesse sentido para vocês. E também lembrando que aqui na descrição do vídeo a gente sempre deixa o link de um mini curso gratuito de Power BI para você poder aprender ainda mais quando você terminar essa aula. Sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Bom, vamos lá. Na aula de hoje a gente vai falar sobre saturação, inspiração e sobre ícones. Vamos lá. Qual que é a ideia da saturação? É você conseguir garantir a visibilidade no seu dashboard. Então você evitar fazer o que muita gente faz, que é usar planos de fundo que vão ficar muito saturados, que vão roubar muito a cena. Vou te mostrar um exemplo. Se liga só nesse dashboard. Esse dashboard está com um plano de fundo muito saturado. Não tem, o contraste aqui está atrapalhando demais as informações, justamente porque não tem um contraste ideal aqui entre o plano de fundo e o dashboard. Então, eu criei esse exemplo, e nesse exemplo você pode falar assim, meu Deus, Alô, mas isso aqui, pô, é óbvio que eu não faria, isso aqui é meio óbvio. Só que na prática, eu já vi muita gente não fazendo exatamente esse plano de fundo, por exemplo, que esse plano de fundo é pior ainda porque ele tem um gráfico nele, o que atrapalha mais ainda a legibilidade, a visualização das informações, então atrapalha demais. Mas eu, de fato, já vi muita gente criando dashboard e usando um plano de fundo qualquer, uma imagem qualquer, e não colocando um contraste. E aí o plano de fundo fica muito saturado e você não consegue enxergar as informações. Concorda que não faz muito sentido? Então, de novo, você pode estar pensando, Alô, mas isso é óbvio, só que se eu não tivesse visto muita gente cometer esse erro, eu não estaria trazendo isso aqui. Então, se eu estou trazendo isso aqui é porque eu já vi muita gente cometer esse erro e, por favor, não cometa mais esse erro. Vamos lá, algumas possibilidades que você teria. Não necessariamente o ideal, mas vamos tentar ir melhorando. Primeira melhoria que você poderia fazer, pegar esse plano de fundo e dar uma escurecida nele. Olha só o que eu fiz. Eu basicamente coloquei um retângulo preto, um pouquinho transparente, que a imagem aparece no fundo, mas ela está bem menos saturada, ela tá com um contraste maior aqui para a gente conseguir visualizar as informações. Então, assim começa a ficar um pouco melhor. Só que também não é o ideal. Por quê? Porque esse plano de fundo não agrega nada, um plano de fundo com uma imagem que tem um gráfico, nada a ver. Então, algumas opções que você teria. Primeira opção, criar um plano de fundo mais clean, né? Mais limpo. Então, por exemplo, eu peguei esse aqui. Esse primeiro aqui eu tinha pego do Google só pesquisando plano de fundo dashboard, e aí ele mostrou isso aqui. E esse outro também, peguei plano de fundo dashboard, e esse aqui é muito mais clean, muito mais limpo. A gente consegue enxergar as informações, a gente consegue visualizar, consegue ver o que está escrito, e o plano de fundo não rouba a cena. Mas o ideal é você não necessariamente só pegar um plano de fundo clean, mas sim você desenhar, você criar um plano de fundo aqui para o seu dashboard, que você realmente vai conseguir enxergar as informações. Por exemplo, esse aqui. Olha só esse dashboard. Esse dashboard está com um plano de fundo que foi pensado para ele. Então tem o menu, que faz parte do plano de fundo. Tem esses retângulos brancos que estão atrás dos gráficos, justamente para a gente conseguir dar espaço certinho para eles. Tem esses retângulos azuis que são reservados para os espaços dos cartões e assim por diante. Então assim fica muito mais, faz muito mais sentido você não ficar com aquele plano de fundo saturado. Então mais para frente a gente vai falar também na outra aula sobre plano de fundo também. Então, cuidado para não deixar esse plano de fundo saturado, porque, de novo, já vi muita gente cometendo esse erro. Agora, o segundo ponto aqui, que é muito importante, na verdade, uma das coisas mais cruciais que você precisa ter é lugar onde buscar inspirações para os seus dashboards. Então, confesso eu, por exemplo, quando eu comecei a aprender Power BI, beleza, comecei a aprender e aí aprendi Power Query, relacionamentos, DAX, dashboards, Power BI Online, automatização e tudo mais. Só que aí chega lá na hora de montar um relatório, você já sabe fazer as análises, já sabe o que você quer apresentar, só que você trava porque você fica completamente sem criatividade. E aí essa parte de você ter lugares para buscar inspirações, cara, é o que salva demais. Se eu tivesse que escolher uma dessas coisas aqui que eu estou falando nessa aula, definitivamente seria o de inspiração. Na verdade, muitas coisas que eu estou falando aqui são erros que as pessoas cometem, por exemplo, saturação, escala, que a gente falou na aula passada e assim por diante. A inspiração não é necessariamente um erro, mas sim um recurso que vai te ajudar demais. Então, é você saber onde buscar inspirações para os designs dos seus dashboards.
Então vai ter aqui, por exemplo, dois sites muito legais que é o Dribbble, com 3 letras B de bola mesmo, e Pinterest. Deixa eu te mostrar eles. O Dribbble.com, você vai entrar nele e você vai pesquisar por dashboard. E olha só que legal, ele vai ter, dezenas, centenas de layouts de dashboards. E eu deixei alguns abertos aqui para a gente dar uma olhada, olha só, que legal. Então ele já abre um dashboard aqui, você já consegue ter uma noção. Primeiro, é um dashboard que muito provavelmente não foi feito em Power BI, mas a grande maioria, muitos dos dashboards que aparecem aqui no site, você consegue replicar, por exemplo, o plano de fundo numa ferramenta, né, num PowerPoint da vida, e os gráficos, a parte das visualizações ali dentro do Power BI. Então você acaba misturando as duas coisas. Então, por exemplo, esse aqui já dá uma ideia bem bacana de menu, da ideia de cores principalmente, e aí você já consegue buscar essas inspirações por aqui. Eu abri várias inspirações, olha só, esse outro dashboard, ele tá meio que com um filmezinho aqui animado, mas não é a ideia era mais a gente ver o design dele. Esse outro aqui que eu peguei no Dribbble também, esse outro com um design um pouquinho mais simplista, só que já tem uma paleta de cores interessante aqui para esses cartões e tudo mais. E você pode falar assim, legal, Alon, tá, mas na prática como é que eu faço para replicar isso? Bom, a parte de replicação, vamos lá, primeiro, a ideia não é que você necessariamente, copie e faça igualzinho, mas a ideia é que você tenha uma noção, até porque o seu dashboard vai ser diferente, né? Você vai criar de uma outra área, enfim, você vai ter os seus nuances ali, mas a ideia é que você já tenha uma noção de como fazer o menu, de quais cores escolher e assim por diante. Então, a ideia é que você consiga meio que replicar isso para usar de inspiração para poder criar o seu. Então você pode falar assim, Alon, beleza, mas como é que eu vou saber exatamente qual é a cor que está sendo utilizada aqui? Para você saber a cor que está sendo utilizada, você vai poder usar, por exemplo, uma ferramenta, que é uma ferramenta de conta-gotas para descobrir qual é a cor que está sendo usada. Então eu vou te mostrar que ferramenta é essa, que é o Instant Eyedropper. Instant Eyedropper. Então você pesquisa no Google por Instant Eyedropper, que ele vai levar para esse site aqui que eu estava mostrando, ó, Instant Eyedropper. Você vai clicar nele e você vai fazer o download dessa ferramenta, ó, Download Instant Eyedropper. Beleza, e aí feito o download, você vai abrir essa ferramenta aqui no seu computador, que é essa aqui, Instant Eyedropper. Ela aparece aqui embaixo, no canto, nessa setinha para cima que tem aqui, e vai aparecer o ícone aqui, ó, Instant Eyedropper. Deixa eu voltar lá naquele site que a gente viu a inspiração. Eu quero saber exatamente qual é a cor que está sendo usada nesse amarelo aqui. Então você vai clicar no Instant Eyedropper, seu mouse vai virar uma espécie de mira. E aí quando você passa o mouse em um objeto, ele te mostra qual é o código daquela cor, daquele objeto. E você pode clicar para copiar o código daquela cor. Eu vou clicar nesse amarelo, por exemplo. Ó. Cliquei. Agora eu vou abrir um bloco de notas. E nesse bloco de notas eu vou jogar a cor. Deixa eu voltar aqui no bloco de notas e vou colar aqui a cor para te mostrar. Ó, vou dar um Ctrl V. Tá aqui, ó. Esse é o código da cor amarela do dashboard que gostamos. Beleza. Então aqui você já sabe exatamente qual é a cor daquele amarelo. E aí você pode ir vendo as outras cores, ó. Por exemplo, eu quero saber qual é a cor que ele usa nesse cinza. Você clica aqui, seleciona aqui o Instant Eyedropper, seleciona o objeto que você quer descobrir a cor e tá aqui. Esse aqui é o cinza que gostamos lá no dashboard. Perfeito. E aí você pode replicar isso lá no seu PowerPoint, por exemplo. Aí no PowerPoint você já vai saber, você vai criar esses retângulos aqui com cantos arredondados, você pode criar esse menu e assim por diante. Então, cara, muita coisa legal para você poder se inspirar nesse site Dribbble. E também vai ter o site do Pinterest. O Pinterest, às vezes, ele até tem umas opções ainda mais legais. Que, na verdade, ele até, dentro do Pinterest, ele te redireciona para dashboards que ele mesmo encontrou no Dribbble, só que ele acaba fazendo um filtro um pouquinho melhor. Porque, por exemplo, eu achei os dashboards aqui que eu encontrei no Pinterest melhores. Então você entra no Pinterest, pesquisa por dashboards, e aí você vai ter, olha só quantas opções legais. Então esse dashboard com design um pouco mais futurista, esse dashboard com design um pouco mais dark, né, um pouquinho mais escuro. E, inclusive, olha, tá vendo esse dashboard? Esse dashboard a gente fez um muito parecido com ele. Deixa eu te mostrar. Que é esse dashboard aqui. Então, a gente pegou a ideia do design daquele dashboard e replicou. Então, olha só. Esse dashboard, olha como é que ele tá. Ele tá com o menu lateral, beleza, tá aí ok. Só que ele tá com esses cartões, com a parte do canto superior direita, ele tá com esse meio que degradê, né? Então, degradê meio laranja, degradê meio azul, degradê meio vermelho. E a bordinha também tá fazendo um degradê. Então, a gente fez exatamente a mesma coisa aqui e deu um efeito muito legal. E a cor azul também do dashboard, ó, por exemplo, essa cor azul aqui, a gente pegou para descobrir, para fazer muito parecido aqui. Então, você consegue usar de inspiração para poder criar o seu. E tem vários outros aqui muito bacanas para você poder se inspirar.
Então tem o site Dribbble.com, tem o Pinterest.com e tem também o Behance.net. Behance.net. Então você pesquisa aí pelo Behance, aqui dentro você pesquisa por dashboards, ele também vai te dar várias opções legais que você pode se inspirar. E aí cada site vai te dar, centenas, dezenas de opções mega diferentes. Então, cara, agora definitivamente acabaram suas desculpas para você não ter inspiração. Tranquilo? Beleza, agora você pode falar assim, legal, Alon, só que esses dashboards, eles não necessariamente foram feitos em Power BI que você falou. E se eu quiser saber, pesquisar por dashboards que foram feitos em Power BI para eu saber que eu com certeza consigo replicar? Bom, se você quiser ver dashboards que foram feitos em Power BI, aí você pode pesquisar no Google por Data Stories Gallery Power BI. Data Stories Gallery Power BI. E aí, nesse Data Stories Gallery, você vai ignorar o anúncio e vai clicar no primeiro link. O que é esse Data Stories Gallery? É basicamente uma galeria de dashboards que a Microsoft pega dashboards que as pessoas publicaram, né, deixaram de forma pública e colocou aqui alguns dashboards aleatórios. E aí as pessoas aqui, por exemplo, vai ter esse Recently Posted, né, que vão ter os dashboards que foram postados recentemente, só que eu recomendo você vir nesse Top Kudos. Top Kudos, que é o que a galera, né, a comunidade, né, as pessoas mais deram likes. E aí você vai clicar aqui nesse Top Kudos e vai abrir alguns dashboards para você poder visualizar. O primeiro detalhe que eu preciso te dar de disclaimer é que essa galeria de dashboards são dashboards que pessoas aleatórias no mundo, né, fizeram e deixaram lá no Power BI Online delas, e a Microsoft se reserva o direito de, se você colocou de forma pública, a Microsoft pode publicar aqui. Só que como a Microsoft publicou aqui e são dashboards de pessoas aleatórias no mundo, às vezes a pessoa tirou o dashboard do ar. Então pode ser que você abra um dashboard e ele não esteja mais disponível. Então, por exemplo, esse aqui, olha só, vamos ver se ele está disponível. Vou abrir, ele fala, esse conteúdo não está mais disponível. E tá tudo bem, então você vai abrindo alguns e alguns vão estar disponíveis. Por exemplo, eu abri alguns aqui e olha só, são dashboards feitos em Power BI. Então dashboard de time de vendas, aqui esse outro dashboard também, com vários insights executivos aqui, então com vários insights para você poder usar, né? Então, esse gráfico de mapa, essa parte do layout, esse outro gráfico, esse outro dashboard aqui feito em Power BI, você já começa a ter uma ideia de, que interessante esse gráfico de preenchimento aqui do percentual, como é que eu faço isso? Vou querer acrescentar, ele tem essas análises aqui de simulação, que dá para eu mexer aqui, dá para eu criar esse filtro. Então, enfim, tem várias opções que você vai acabar se inspirando aqui. Então, esse outro dashboard que você vai ter esse menu aqui que ele criou para você abrir uma determinada aba aqui do relatório dele. Ou então, por exemplo, esse outro dashboard que ele colocou aqui com o símbolozinho dos Cheetos, e aí várias análises, você tem esse menu lateral aqui para quais análises você quer visualizar, ou esse dashboard que ficou bem legal também, que é com análise de time de vendas, que você pode clicar aqui, por exemplo, na foto de uma pessoa, de um vendedor, para analisar as vendas dele, e aí você pode analisar, por exemplo, como é que ele foi nos últimos 30 dias, você pode trocar aqui a análise de unidades vendidas para lucro que ele deu, você pode trocar o gráfico de mapa para gráfico de barras, enfim, você vai ter várias inspirações aqui. E aí não só tem aqui, como, até aproveitando para fazer o jabazinho, lá no programa completo, lá no nosso curso completo aqui de Power BI da Hashtag, a gente tem a nossa biblioteca de relatórios impressionadores, que a gente chama, que é um bônus que a gente tem, basicamente com dashboards feitos em Power BI que a gente disponibiliza para os alunos, que eles podem baixar o arquivo, usar, editar à vontade, usar de inspiração para criar os deles e assim por diante. Então tem vários dashboards, dashboard de DRE, contabilidade, dashboard de compras, de RH, dashboard de estoque, dashboard de vendas com simulações, dashboard logístico, financeiro, de produção, dashboard, enfim, vários dashboards aí para você poder se inspirar, que a gente tem lá no curso completo. Mas esses outros aqui você já tem acesso entrando lá, que nem eu falei, no Behance, no Dribbble.com, no Pinterest.com e no Data Stories Gallery. Beleza, então isso aqui já te dá um arcabouço gigantesco para você conseguir ter inspiração para poder criar os seus dashboards. E sinceramente, eu vejo esse monte de dashboard aqui, já me dá vontade de sair criando dashboards novos para replicar esses designs, que é a parte que eu mais gosto aqui. Beleza. Só que uma das coisas aqui que você vai encontrar até são ícones nos dashboards. Então repara que, por exemplo, nos menus, eu falei que você pode replicar no PowerPoint, por exemplo, o plano de fundo. Então, esse retângulo de cantos arredondados, né, esse fundo azul, esse fundo meio laranja, assim por diante, você pode replicar no PowerPoint. Mas e esses ícones aqui, por exemplo? Esse ícone de calendário, esse ícone de chat, esse ícone de configurações, como é que você faz para replicar?
Bom, aí você precisa de referências de sites para você buscar ícones. E é exatamente isso que eu vou te dar agora, olha só. Então, para ícones, eu vou deixar vários sites aqui. O primeiro deles, que é o que eu mais uso, é o Flat Icon. Vou te mostrar alguns sites aqui agora. Então, que nem eu falei, o primeiro, o que eu mais uso é o Flat Icon. Então, no Flat Icon, por exemplo, você pode pesquisar aqui pelo que você quer colocar um ícone. Putz, tô criando um dashboard, por exemplo, e aí no meu dashboard eu quero colocar o ícone de uma casinha para meio que voltar para o menu inicial. Que foi o que eu fiz aqui. Beleza. Ou quero pegar um ícone de um relatório, de um gráfico, assim por diante. O que você vai fazer? Bom, vou voltar lá no Flat Icon e eu vou pesquisar aqui por... quero um ícone de um relatório. Então, report. Aí você pesquisa em inglês, se você não souber, joga no Google Tradutor. E aí ele vai te dar vários ícones para você poder baixar e se inspirar. E se você fizer um login gratuito, você pode inclusive editar o ícone, para você poder editar a cor dele. Você pode vir aqui na parte de edição e escolher uma cor manualmente ou colocar o código da cor, que aí você pode pegar o código, lembra que a gente copiou com aquele Instant Eyedropper, que você pode pegar por aqui, você pode colar, por exemplo, quero pegar aquele código da cor amarela. Vou copiar e vou colar aqui. Ele vai colocar exatamente aquela cor amarela que a gente tinha gostado lá naquele dashboard de inspiração. Então aqui você vai ter vários, mais de 15 mil opções de ícone de relatório. Só toma cuidado com a parte da consistência, para não pegar, por exemplo, um ícone assim, né, um ícone com essa vibe um pouquinho mais, o outline, né, que ele chama, que é essa linha externa, e um outro colorido que, putz, aí você não está seguindo um padrão, a ideia é que você siga um padrão. Então, por exemplo, se você escolher esse, você não vai escolher esse também. Mas, por exemplo, se você quiser esse e esse, pode fazer sentido. E esse também. Agora, esse aqui já não é da mesma família deles. Esse aqui também não. Esse aqui também não, que ele tem uma linha um pouco mais grossa, assim por diante. Então, só tomar esse cuidado. Então, tem o flaticon.com, tem o Icon Finder, que ele é bem legal também, que ele tem várias opções para você poder pesquisar por aqui. Então, ele tem ícones, ilustrações 3D e assim por diante. Tem o Icons8, icons8.com. Tem o Feather Icons, que é esse aqui. Tem o The Noun Project, que é bem conhecido também, que você pode pesquisar aqui. Cara, tem vários ícones bem legais para você poder se inspirar. Então, cara, aqui não vai faltar inspiração para você. Inclusive, eu deixei aqui no PDF, no material da aula, que está aqui na descrição do vídeo, se você quiser baixar. Então, definitivamente recomendo que você baixe, porque está com muita coisa aqui para você conseguir relembrar. Então, no PDF dessa aula, eu deixei aqui disponível para você os sites onde a gente pode encontrar ícones para você nunca mais ter essa dúvida e você poder buscar várias inspirações. Às vezes tem um que você quer, mas você não encontrou no Flat Icon, aí você pode encontrar no The Noun Project, que é bem legal. Então, cara, essa parte de inspiração, de ícones, de você ter justamente esses sites de referência vai te ajudar demais. E na próxima aula eu te dou mais dicas para você poder escolher sites de buscar cores e assim por diante, que vai ser muito legal. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, senta o dedo aqui no like para mostrar que você está gostando dessa série e comenta aqui embaixo se você chegou até o final com a nossa famosa hashtag até o fim Alon. Espero que você tenha gostado. Não esquece que aqui na descrição do vídeo tem o link de um mini curso gratuito de Power BI para você continuar estudando depois dessa aula e a gente se vê no próximo vídeo.